Olá, pessoal! Aqui na lição 15 nós estamos com o gênero textual resenha crítica. Esse gênero tem uma característica muito importante, que é o posicionamento do autor. E ele se posiciona em relação a quê? A uma obra cultural. Ela pode ser um livro, um filme, uma peça teatral ou até outros tipos de obras culturais. O autor se posiciona ali trazendo também detalhes sobre essa obra. Então ele começa a escrever, apresenta a referência, diz quem é o autor, se for o livro, no caso, por exemplo, o título do livro, a edição. Depois disso, ele começa a contar sobre a história que está ali dentro e vai se posicionando, vai se colocando ali como crítico. Ele pode elogiar também, fazer reflexões. E para quem é esse texto? Esse texto é para quem quer conhecer da obra antes de vê-la, de lê-la, ou também depois. De repente você já quer ter uma ideia de como a obra é, então você pode fazer a leitura de uma resenha. Depois que você viu a obra, você quer ver outros posicionamentos, outras opiniões dela, então você pode procurar uma resenha também, certo? Ela pode estar dentro de jornal, tá? Ela pode estar dentro de um canal. Hoje em dia é muito forte canais no YouTube, né, que falam sobre livros ou filmes, né, que trazem essas resenhas, certo? Muito bem, pessoal. Então ele pode estar no digital, como eu comentei com vocês, mas ele pode estar também no impresso, ainda que o impresso hoje não seja tão forte, ok? Características reforçando o que falamos. Presença de avaliação crítica dos pontos principais, né? Pode ser positivo ou não. Presença de posicionamento crítico já no início da resenha, então ele vai colocando já o posicionamento dele, o que ele pensa da obra, da peça. A apresentação das principais informações da obra resenhada, então é como se tivesse um breve resumo ali da obra, junto com a opinião dele. Predominância da linguagem denotativa literal, então uma linguagem conotativa que não é bem-vinda. Nada pode ficar no mistério, né? Tem que ser bem claro e objetivo. Tipologia descritiva, mas com predominância argumentativa. Então, ele vai descrever, vai falar sobre a obra, mas vai se posicionar também. Uso da variedade padrão da língua, porém, a linguagem deve se adequar ao público-alvo para ser compreendida pelos leitores, tá? Então, ela tem que se adequar a esse público, né? Tem que ser uma linguagem que esteja de fácil acesso, dependendo do público, e aí vai depender também do autor e da obra, né? Bom, pessoal, continuando então, nós temos aqui uma resenha da obra A Culpa é das Estrelas, ok? Na página 116 e 117. Vamos fazer a leitura e depois a gente vai resolver algumas questões, ok? Então vamos lá. A Culpa é das Estrelas. Muito bem. Quem fez essa resenha, né? A Luciana Ramos. E é uma resenha crítica. A adaptação para o cinema do romance de enorme sucesso de John Green, A Culpa é das Estrelas, foi milimetricamente arquitetada para fazer o espectador rir, chorar e torcer pelo casal que inevitavelmente se apaixona, enquanto a heroína Hazel luta contra o câncer. A leveza com que é contada a história, somada à eficiência visual e ao carisma dos atores, torna-o pouco piegas e transcende as questões da doença, revelando-se excelente também pela sua abordagem sobre o amor adolescente. Hazel Grace Lancaster é uma adolescente de 16 anos que, segundo seus pais, anda deprimida. A verdade é que ela se considera resignada na sua posição de paciente de um câncer na tireoide com metástase pulmonar e oscila os seus dias entre ver TV e reler incessantemente o seu romance favorito, Uma Aflição Imperial. Por insistência dos pais, começa a frequentar um grupo de apoio para adolescentes e lá conhece o expansivo e sedutor Augustus Waters, um jovem de 17 anos que perdeu uma das pernas devido a um osteosarcoma, mas encontra-se em remissão. Apesar da insistência de Gus em sair com ela, Hazel fica relutante por não querer feri-lo. Eles decidem então ficar amigos e aos poucos ele vai derrubando suas reservas com o seu olhar positivo da vida. A Culpa das Estrelas é um filme que clama o valor da vida, mesmo na sua brevidade. Augustus parece sempre muito maravilhado com o que o mundo pode oferecer e faz da sua missão mostrar isso a Hazel, cuja resignação pela doença a tornou um tanto cética.
Por meio de desejos que variam entre um piquenique no parque e uma viagem a Amsterdã para que ela possa conhecer Peter van Houten, seu autor favorito, ela ganha um novo olhar sobre os fatos e passa a se tornar agradecida pela pequena infinidade de tempo de que dispõe. Portanto, aqueles que são fãs do livro não poderão esperar por muitas surpresas na telona, mas encontrarão uma boa adaptação. O tom da história, que oscila entre drama e romance, é mantido. Shailene Woodley atua na medida certa e imprime densidade sem afetação na sua protagonista. Ademais, a narração em off ajuda na criação da empatia com Hazel, já que nela estão contidos os pensamentos mais sarcásticos sobre a sua visão de mundo. Ansel Elgort é mais expansivo e extremamente carismático e faz um ótimo trabalho interpretando o ultra-eloquente Augustus Waters. Ainda como destaques estão Laura Dern como uma mãe dedicada que opta sempre pelo otimismo e Willem Dafoe como o rabugento Peter van Houten. Tratando-se de um assunto delicado, A Culpa é das Estrelas poderia cair na pieguice e exploração da doença como forma de manipulação barata. Porém, os diálogos, as atuações e a qualidade técnica, incluindo a inserção de efeitos visuais, aliviam a trama. Como resultado, o longa é ao mesmo tempo fluido e emocionante. Ele consegue prender a atenção e arrancar sorrisos e lágrimas, conforme estrategicamente planejado. Um ótimo filme que não só discute as limitações da vida e a importância do seu aproveitamento, como também o encantamento do primeiro amor. E aqui temos as informações mais técnicas, né? O ano, o título da obra, o ano, o diretor, né? Porque foi uma obra que virou um filme, o roteiro, o elenco principal, o gênero e nacionalidade. Então aqui claramente vemos a autora, né? Que é a Luciana Ramos, falando sobre o que ela achou, né? Dessa obra que foi adaptada para o cinema. Ela traz o posicionamento dela em relação à atuação dos atores também, e ela vai contando o que acontece de maneira geral na história, certo? Então, quando ela diz assim, ó, é um filme que clama o valor da vida, mesmo na sua brevidade. Augusto parece sempre muito maravilhado, né? Portanto, aqueles que são fãs do livro não poderão esperar por muitas surpresas na telona, mas encontrarão uma boa adaptação. Então, ela vai se posicionando ali. Questão 1. A resenha crítica é um texto jornalístico que se propõe a, letra A, expor as características de um objeto cultural como filme, livro, peça teatral, exposição de arte. Olha, é expor as características de um objeto cultural, só expor as características dele? Veja bem, tem que prestar atenção nesses detalhes na alternativa. Informar o leitor sobre uma obra cultural e apresentar opinião do autor sobre essa obra. Pode ser, mas vamos ver as outras. Criticar de forma pejorativa um objeto cultural? Não, porque pode ter elogios também. Instruir o leitor sobre qual a melhor forma de ver o objeto cultural? Também não. Então, nós vamos marcar lá, letra B. A letra B é a correta, com certeza. Informar o leitor e apresentar opinião. Informar e apresentar opinião. Muito bem? Agora, a gente vai para número 3, tá? Vamos lá comigo. Número 3. Diz assim: a tipologia textual que predomina na resenha é uma tipologia publicitária? Não, não tem propaganda aqui. Narrativa, ela predomina a narração? Será? Tem narração também, mas vamos ver as outras. Argumentativa? Sim, porque tem posicionamento do autor, tem opinião. Instrucional? Não, não é instrucional. Entre narrativa e argumentativa, qual é a característica mais forte aqui? Argumentativa, né? Ele vai falando sobre a história, ele conta sobre ela de maneira breve, mas o foco principal, né, do autor da resenha é argumentar, é trazer a crítica. Ok? Então, letra C está aqui como correta. Ok, pessoal? Muito bem. Então, peço que você faça as questões que estão aqui até o fim, que você retome os seus conhecimentos também sobre resenha crítica, procure resenhas para ler. Se você leu algumas resenhas já, também fale com seus colegas sobre elas, se vocês concordam com essas obras que vocês já viram, esses filmes que vocês já assistiram e se está de acordo com o teu posicionamento, ok? Nos vemos na próxima lição. Até lá!